Você gostava da sua filha? Sim, O que você sentia pela sua filha? amor. Tava lá em São Paulo, se eu passasse da hora, acho que demorasse pra chegar em casa, na largada da gente. Quando chegar em casa, ela tava toda tremendo, toda ansiosa. Meus amigos, o caso da criança Eduarda Beatriz, que chocou a população de Alagoas, ganhou um novo e definitivo capítulo, onde a mãe Eduarda Silva confessou que foi a responsável pelo óbito da criança. Ela tirou a vida da criança sufocando-a com um travesseiro. Eu quero mostrar alguns detalhes do que a Eduarda, mãe da menina, falou agora e também o que o esposo da Eduarda falou a respeito da companheira. Até porque até aqui nós conhecemos o lado monstruoso da Eduarda, de uma mãe que é capaz de tirar a vida de uma filha recém-nascida. Mas tem um outro lado, e eu também quero mostrar isso aqui nas palavras do marido dela, que conhecia ela muito bem, e isso até é importante para entender esse comportamento tão absurdo da Eduarda de ter tirado a vida da sua própria filha. Sem dúvidas, um vídeo muito importante e muito sério. Me ajuda com o teu like para que mais pessoas também possam assistir deste vídeo aqui. Não esquece do like e não se inscreveu ainda, dá tempo. Vem para a família, se inscreve aqui neste canal para você ficar por dentro de assuntos, temas que podem ser do teu interesse. Vem para cá. E no fim desse vídeo eu vou te trazer uma informação muito importante. Você já imaginou se todos os dias caísse na sua conta alguma comissão e na hora de somar isso no fim do mês, isso fizesse a diferença na tua renda, te ajudasse, te desse condições de ajudar a sua família? Saiba que isso é totalmente possível e eu vou te mostrar no fim deste vídeo. E nem se preocupa, que é de forma honesta, de forma segura. Vamos pro vídeo. Bem, gente, finalmente a Eduarda Silva, mãe da Ana Beatriz, assumiu, confessou o que ela fez. Ela que até então negava, inclusive com um semblante bastante questionável, né? Parecia até que ela tinha um riso cáustico na hora de responder as perguntas que eram feitas. Ele mudou o depoimento? O que aconteceu? Dopada, tudo mais. Acabei tendo crise. Foi luta. O que você falou ontem de novidade para a polícia, assim? Já que eles estão dizendo que você mudou a versão do sequestro. Assim, isso tudo tá na mão do advogado. Sobre... Do advogado, né? E agora a Eduarda confessou o que ela fez, inclusive como ela fez. Ela sufocou a filhinha com um travesseiro e respondeu os questionamentos que foram feitos a respeito disso. Eu botei o travesseiro por cima dela. Você admite que você tirou a vida da sua filha? Admito. E como foi que você fez isso? O travesseiro. Você estava sozinha em casa, Eduarda, nessa hora? Eu, meu filho e ela. A idade do seu filho? 5. Quando foi isso? Foi de noite, eu só não lembro se foi na quinta ou na sexta. Foi na madrugada da sexta-feira? Eu acho que foi na madrugada da sexta. Depois de ter acontecido aquela confusão. Isso. Você conseguiu dormir essa Não. noite? Você não dormiu nada? Não. Você não conseguiu dormir e você pensava em quê? Me matar. E no mesmo momento eu me arrependi do que eu tinha feito. Você gostava da sua filha? Sim. O que você sentia pela sua filha? Amor. E como foi que você matou sua filha? Não sei o que é. E agora sim a Eduarda fala com certo pesar, com uma certa melancolia. Seria arrependimento pelo que ela fez ou arrependimento diante das consequências do seu ato? Até porque agora ela é uma mulher profundamente odiada. Se ela for para o presídio do jeito que está agora, há uma grande chance de tirarem a vida dela. Ela terá que ir para uma cela separada. E falando nisso, gente, uma outra notícia indignante é o advogado querer a soltura dela, a liberdade dela. Inclusive querendo usar um recurso do fato de ela ter uma criança de 5 anos de idade, um menor de 5 anos de idade. É igual aconteceu com a Deolane. Vocês se lembram que a Deolane, ela conseguiu a soltura dela, uma prisão domiciliar, porque ela tem uma filhinha de 8 anos de idade. Embora que a Deolane acabou violando as medidas restritivas, e vocês se lembram, ela voltou para a prisão de novo. Mas enfim, é um recurso que pode ser usado em benefício agora da Eduarda e querer a liberdade dela, pelo amor de Deus. Sai daqui presa, mas a defesa hoje aqui a gente não pode adiantar a questão de mérito, hoje aqui o que vai ser decidido é se ela
tem ou não tem condições de responder esse processo em liberdade. Então, a defesa hoje vai trabalhar, vai mostrar, não podemos adiantar aqui as nossas teses, mas a gente vai trabalhar no intuito de que ela tenha segurança física, tenha direito ao tratamento também, né? A questão psicológica, psiquiatra, enfim, ela tem um outro filho entre 5 ou 6 anos de idade, se não me engano, que precisa dos cuidados dela, que é dependente 100%. Então, existe uma grande preocupação como vai ser o futuro daqui para frente em relação a Eduardo. Então, vamos sim tentar, como defesa, para que ela venha a responder os processos em liberdade, né? E assim, gente, se a Eduarda conseguir obter a prisão domiciliar ou a liberdade provisória, eu sou um pouco leigo nesses assuntos, mas eu sei que ela tem que ter uma residência fixa, ela não pode ficar viajando e ir para longe. E vocês viram que a população está revoltada. No hospital onde a Eduarda foi hospitalizada, a população queria invadir o hospital para fazer justiça com as próprias mãos. Teve ruas que foram interditadas por causa da Eduarda. Então, se agora ela volta para uma residência fixa, certamente vão querer invadir a residência e tirar a vida dela. E isso é óbvio. Para a própria segurança dela, não é bom ela cumprir com uma prisão domiciliar. E um outro ponto também. A prisão domiciliar, nesses casos em que uma mãe tem uma criança de menor, uma criança de 5 anos e tal, e precisa cuidar, eu acho que não dá para encaixar essa prerrogativa no caso da Eduarda, considerando que ela está sendo presa justamente por tirar a vida de uma filha recém-nascida. Como é que você acha que uma mãe como essa vai ter competência para cuidar de uma outra criança? Isso é um absurdo. Pelo contrário, essa criança de 5 anos corre sérios riscos nas mãos e sob os cuidados de uma mãe dessa. E afora que, segundo o padrinho da Ana Beatriz, que eu até mostrei aqui no outro vídeo a fala dele, e agora mais uma vez ele reforçou que no dia que a criança desapareceu, a Eduarda queria tirar a própria vida e ele conseguiu impedir isso. E ele reforçou a sua versão a respeito dessas informações. Olha, é que nem eu disse na primeira entrevista que eu dei, se não fosse por mim e pela minha esposa, ela tinha tinha feito uma loucura. Ela estava com uma peixeira na mão, assim no ponto da barriga, e ela já adentramos dentro da casa, e minha esposa tomou a faca da mão dela. Abraçou ela, né, e tomou a faca. Em que momento aconteceu isso? Depois que a Ana Beatriz sumiu? Foi sequestrada, exatamente. E de acordo com a versão do padrinho da Ana Beatriz, conforme vocês viram aí, a Eduarda, no dia que a criança desapareceu, na verdade, no dia que ela tirou a vida da criança, da própria filha, ela apresentava um estado de desequilíbrio ao ponto de querer tirar a sua própria vida. E isso não aconteceu, segundo o que o Pedro Henrique falou, porque ele e a esposa teriam impedido de que isso acontecesse. Agora, o que nós observamos posteriormente é um comportamento de dissimulação, de alguém que tinha consciência da gravidade do que havia feito e por isso tentou enganar as autoridades e toda a população. E ao mesmo tempo uma certa indiferença. É aquilo que nós observamos em algumas entrevistas, um certo ar de riso cáustico, de indiferença, de frieza em meio a toda essa situação. E, gente, é importante para entender esse comportamento, que não é um comportamento fácil de se entender, o comportamento de uma mãe que tira a vida de uma criança recém-nascida, sendo que depois ela própria fala que gostava da criança e queria ter a criança. Isso não é fácil de entender. Mas para tentar entendermos melhor, é importante ouvir a fala do esposo da Eduarda, que convivia com ela, que tinha afinidade com ela. Eu quero mostrar aqui alguns trechos do que ele falou a respeito dela e do seu comportamento ao longo da vida. Quando estava grávida, quando ela estava gestante, com a Ana Beatriz na barriga, ela mostrava sentimento, que queria criar a criança? Poxa, era só amor, era só amor. Ela dizia, não vejo a hora de estar com a minha filha nos braços, não vejo a hora de estar com a minha filha nos braços. E teve um desfecho desse, é um negócio que não tem explicação. No momento, Jaelson, do desaparecimento, quando a Eduarda disse que foi sequestrada, você não estava aqui? Não, estava não. Estava em São Paulo? Estava em São Paulo. Estava trabalhando em São Paulo. Ficou sabendo e veio para cá, né? Eu fiquei sabendo, aí o patrão tirou a passagem de avião, eu vim embora. Quando você soube, né, que a Ana Beatriz ela foi morta e que a Eduarda confessou esse crime, você ficou sem acreditar, você não esperava que a mãe teria matado a própria filha? Não, que até então a gente estava procurando a menina sequestrada, né? E tinha uma grande esperança de achar ela com vida.
Mas quando ela confessou lá que foi ela que tinha feito o ato, aí eu colei terra nos pés e não achei não. O que ela falava pra você? Mas pra mim ela não falou nada. Ela falou, quando a gente chegou ontem, né, que ela estava inventando muita história. A polícia trabalhando sério em cima, quando chegava onde ela falava, não era aquilo. Ela já inventava outra história. Aí quando falou só, ela fala a verdade, aí foi quando ela abriu o jogo. Em algum momento você chegou a desconfiar da Eduarda? Não, porque eu sempre, a pessoa que estava junto comigo quase 10 anos, eu só acreditava na palavra dela. Você acreditava? É. Até depois ela começou a se contradizer nas versões, mas deu pra dizer, olha, não, foi levado, nossa filha foi levada, e eu sempre do lado dela, né? Até saber essa notícia. Ela mudou a versão diversas vezes, né? O depoimento dela na delegacia. Mesmo com essa mudança no depoimento dela, você chegou a desconfiar que ela poderia ter feito alguma coisa com a criança? Não, nunca passou pela minha cabeça assim dela ter feito isso. Só após o 5º depoimento pra frente foi que eu já fiquei a dizer, tem coisa errada. Você estava no lado dela quando ela confessou o crime? Tava. Qual foi a sua reação na hora? Eu saí, não queria olhar assim direito pra cara dela, eu saí chorando. Aí meus familiares foram me acolher e ela foi mostrar onde é que estava a criança. Estava naquele local lá dentro desse armário? Estava. Sempre esteve lá? Rapaz, eu acredito que sim, porque foi lá onde ela mostrou, ela foi... Tá aí a criança. Nessa casa, era só vocês que moravam? Tava só ela, né, porque eu tava viajando, só frequentava a casa ela, a minha recém-nascida, meu menino, então... A avó da menina, que e meu pai, e lá, olha, a menina se embora, mas ela não gostava nem de estar andando na casa de amiga, assim, todo mundo tem conhecido, né, mas ela tem amizade mesmo, ela só era na casa. Tinha amizade? Não, só em casa mesmo. Vocês sempre se deram bem, sempre foi um casal bem relacionado e tal? Sempre a gente foi bem, a gente nem brigava, nunca, eu não lembro a data que eu tive uma discussão com ela dentro de casa. Ela sempre viajava comigo, né, a gente viajava pra fora, ela sempre viajava pra São Paulo comigo, fazia safra lá comigo e ia embora. Você como pai, Jailson, o que pode ter acontecido, ter levado a Eduarda a praticar um crime como esse, ter matado a própria filha? Assim, porque ela sempre teve problema de ansiedade. Ela era muito ansiosa, com ansiedade, né? Até quando a gente tava lá em São Paulo, se eu passasse da hora, demorava só chegar em casa, na largada da gente. Quando chegava em casa, ela tava toda tremendo, toda ansiosa. Eu creio que, acho que ela não tava em si, não, pra cometer um ato desse. O senhor acredita que ali não era Eduarda? Não era ela, não. Eu digo, garanto, não era ela, não. Com a chegada do primeiro filho de vocês. Você tem um filho de 6 anos. Há 5 anos atrás, como era esse relacionamento? Como foi a chegada, não é, desse filho? Foi só benção, ela ama demais o menino. Cuidava demais do menino. Sempre na mão, amando, dando de casa. Cuida de tudo. Tudo você percebendo uma mãe de família que faz pelo um filho, ela faz. Ela não demonstrava arrependimento em nada? Nem... Até quando falava alto comigo de casa, ela não gostava. Ela sempre tratou bem o filho? Tratou bem o filho. E de acordo com o histórico da Eduarda, apresentado pelo esposo, que mostra a ausência de qualquer tipo de ocorrência atípica, sinceramente se torna muito difícil e complexo de compreender o comportamento dela. Isso para qualquer profissional de saúde, para qualquer psicólogo. Eu digo isso porque eu sou um deles. Tem que ter uma análise multifocal e circunstancial. De acordo com o que o esposo falou, a Eduarda sempre foi uma boa mãe, sempre cuidou bem do filho de 5 anos de idade. A sua gravidez da Ana Beatriz foi uma gravidez planejada. Ela estava feliz com o nascimento da criança. Então, assim, juntando as informações de que ela era uma pessoa um tanto ansiosa, inclusive eu até falei de momentos de algumas crises, que ela se tremia bastante. A polícia também está investigando a possibilidade dela ter tido depressão pós-parto. E essas informações serão validadas ou não e vão pesar certamente na sentença. Porque se ela estava sob influência de algum distúrbio psicológico, de algum desequilíbrio emocional, a gente começa a ficar perto de entender melhor esse comportamento. Porque, sinceramente, considerando as informações emitidas pelo padrinho da criança, de que no dia ela queria tirar sua própria vida, ela estava desequilibrada. O marido fala que ela era um tanto ansiosa em excesso. Pode ter ocorrido alguma coisa naquele dia, algum gatilho que deixou ela desequilibrada, que deixou ela fora de si, ao ponto de cometer algo assim com a criança. É fato que, depois disso, ela tinha consciência do que havia feito, da gravidade do que havia feito e tentou dissimular e tentou esconder até onde deu. Até que agora não deu mais. E isso é fato. Então, assim, tem que juntar essas informações para tentar entender exatamente o que aconteceu. Que igual o esposo dela falou, eu acho que para cometer algo assim,
embora que há possibilidade, existem pessoas que de forma totalmente consciente cometem atrocidades dessa natureza, mas creio eu que no caso dela, ela estava sob influência de algum distúrbio emocional, de algum desequilíbrio, de alguma desordem naquele momento para ter cometido isso. Tanto é, e como o padrinho fala, ela até tentou tirar sua própria vida e foi impedida disso em tempo. Mas enfim, em todos os casos, em todas as possibilidades, mesmo havendo a influência de algum problema emocional, esse comportamento é um comportamento monstruoso, é um comportamento terrível. E eu achei, nos dias posteriores, que a Eduarda demonstrou uma certa frieza, uma certa dissimulação, né, e uma consciência da gravidade do que havia acontecido e, apesar disso, uma certa indiferença. Bem, tudo isso vai ser avaliado pelas autoridades e que bom que, pelo menos, a gente já sabe a verdade e que a Eduarda venha responder por esse crime terrível que foi cometido. É isso o vídeo de hoje. Muito obrigado a sua visualização, a sua participação aqui. Deixa a tua opinião nos comentários. O que é que você pensa sobre isso? Deus abençoe você e a sua família imensamente mais. Talvez você esteja cansado da mesmice, sem ideias que possam mudar a sua realidade financeira. Renda extra para você é só se trabalhar mais e mais e mais. Mas e se você tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando, mas sem se extenuar excessivamente, sem perder a sua qualidade de vida? E isso é possível. Está na hora de você enxergar a internet não apenas como entretenimento, mas como um negócio rentável e que veio para ficar. Enquanto mais cedo você entender isso e se inserir nesse mercado, mais você estará à frente de pessoas que ainda não deram o primeiro passo. E o meu amigo Tom Dimas irá te ajudar nessa jornada. Com apenas um celular em mãos e o direcionamento certo, você poderá romper com a escassez e mudar a sua realidade financeira como muitos estão conseguindo. Cara, eu ajudei o meu pai a pagar uma dívida de 36 mil. Nossa. Eu consegui através do mercado digital. Eu não sei como está aqui, ó. Agora é a sua vez. Entra no link fixo nos comentários e tira lá todas as suas dúvidas. Entra lá sem compromisso. Inclusive dúvidas sobre valores, descontos, etc. E se prepare para a mudança. Até o nosso próximo vídeo.